Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura, aqui no YouTube. Quem sabe você está escutando aí na rádio, quem sabe é de madrugada, seja bem-vindo sempre. Muito obrigado a todos vocês. Então vamos lá, abençoados, sem mais delongas, vamos à mensagem de hoje e esse tema aqui que nós temos. E o fato é que os temas em graça são muito importantes, né? E são assuntos que nos posicionam, que nos coloca em uma nova glória. E cada assunto, um assunto vai puxando o outro. Às vezes tem abençoados que me perguntam: André, você está todo dia, né? Será que isso não é cansativo para você? Não, abençoado, é um prazer, porque quando a gente está tendo prazer nas coisas, a gente passa a não ver aquilo ali como uma dificuldade, mas como uma alegria. E como eu tenho alegria em falar com vocês, e hoje eu venho trazer aí um assunto, um tema muito interessante. O que é viver no Espírito? Afinal de contas, o que é viver no Espírito? Muita gente, quando chega em graça, quando os olhos estão sendo iluminados, nós viemos com uma informação do sistema religioso. Então a gente chega em graça e a gente começa a se questionar sobre certos assuntos, sobre certos posicionamentos em graça. Então isso é normal, porque é um mundo novo, é o reino de Deus. Então muita gente chega com dúvida sobre esse tema aí, né? Como é viver no Espírito? Outro dia o abençoado perguntou: como é que é orar em Espírito, né? Porque para muita gente, viver no Espírito, porque aprenderam isso no sistema religioso, é viver uma vida de pensamentos da glória, né? Pensamento no alto, pensamentos em Deus, em orações ali, conversando em Deus ali, quietinho em sua mente, ou uma vida mesmo cheia de privações, uma vida cheia de abstinências. Mas a pergunta é: será que é isso mesmo que o Evangelho da Graça nos ensina? Então, abençoados queridos, vamos a mais uma mensagem, que é esse tema aí, o que é viver no Espírito. Segundo o Espírito Santo, que é o Evangelho da Graça, né? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Evangelho do Reino revelado e em ação em nossas vidas. É por isso que eu sempre falo que aqui na Graça Pura, eu não canso de falar, que nós temos que usar o Evangelho da Graça. E que aqui as mensagens estão preparadas por Deus para te pôr sempre em exercícios. Porque nós entendemos que nós ouvimos, enquanto nós ouvimos, o nosso homem interior está se exercitando. É por isso que nós chamamos a Graça Pura da Academia do Espírito. Nós temos que valorizar a nossa humanidade e colocar a carne em seu devido lugar. Essa é a maior missão do Evangelho do Reino. Então vamos a Romanos capítulo 8, começando. Romanos capítulo 8, verso 3. Está aí para vocês. Porquanto o que era impossível à lei, veja que Paulo começa apresentando a lei como algo impossível. E o que era impossível a lei fazer? A lei era impossibilitada de aperfeiçoar alguma coisa. Claro que a lei é aplicada aos filhos de Deus, na época da lei. E ela não conseguia aperfeiçoar os abençoados. Muito pelo contrário, a lei acentuava a debilidade da carne. Por isso que a lei se tornou ruim. Por isso que muitos até chamam que a lei era o diabo. Porque ela acrescenta mais debilidades à carne. Mas, abençoado, a nossa carne estava, agora em graça, estou falando em graça,
A nossa carne estava, está e continuará em debilidades. Isso é importante você entender isso. Porque lá no sistema religioso, eles não te explicam isso, abençoado. A carne continua em debilidade. É por isso que nós temos que viver no Espírito. E é isso o tema de hoje da nossa mensagem. Continuando, agora a parte B de Romanos capítulo 8, verso 3, está aí, olha. Visto, porque ela não aperfeiçoa, visto como estava enferma pela carne. Abençoados, a lei estava enferma pela carne, estava enferma pela debilidade. A carne, abençoados, tornou a lei enferma, não pela lei, tá bom? Não a lei pela lei, mas a lei pela carne. Mas por causa da carne que estava débil. A lei, abençoados, só pode ser alcançada e cumprida, a lei só pode ser alcançada e cumprida pela carne. E não pelo Espírito. Vocês sabiam disso? A lei foi feita para a carne e não para o Espírito. E hoje, todas essas igrejas que nós estamos vendo aí, elas estão o quê? Enfermas. Por quê? Porque elas estão tratando com uma carne débil. Só que eles lá não sabem tratar essa carne débil como nós em graça, porque nós vivemos no Espírito. Com a lei, abençoado, preste atenção, com a lei, você necessita de corpo. Preste atenção no que eu vou falar. Com a lei de Moisés, você necessita de corpo para cumprir. Com a graça, não. Com a graça, você precisa ter ativado ou ser ativado o seu espírito. Vocês pegaram aí? Estão entendendo? Então, abençoado, é bem simples. A lei foi feita para a carne. E você precisa de um corpo de carne para cumprir ela. Só que a carne estava enferma. E o que aconteceu no encontro com a lei? A debilidade ficou mais débil ainda. Mas em graça é diferente. Em graça, o que foi ativado em nós foi o nosso espírito. Então, para que o teu espírito seja ativado ou continue sendo ativado, você precisa ser estimulado. Você precisa ouvir mensagens que te descontaminem. Mensagens que não te tragam a consciência do pecado. Então, eu sei que tem muitos abençoados que às vezes ouvem, né, vários pregadores, mesmo que não sejam em graça, porque às vezes gostam, né? Às vezes acham graça, às vezes acham bonito, às vezes se emocionam. Eu sei que tem abençoados que ainda veem, mas olha, as mensagens que o mundo, no caso que o sistema religioso oferece, vai te trazer a consciência do pecado. E a única mensagem que não te traz consciência de pecado é a mensagem da graça. Então, abençoados, depois de ouvir as mensagens, porque a fé é pelo ouvir, você passa a ser revelado como é viver em espírito, como é a vida em espírito, tá vendo? Por isso que você precisa ouvir, porque a fé é pelo ouvir. Então, a partir desse momento, você vai ouvindo, você vai sendo revelado como é viver em espírito. E aí, o Senhor te revela aqui a continuação de Romanos capítulo 8, versículo 3. Vamos lá. Que diz: Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha só. Abençoados, para conhecer a vida no Espírito, para conhecer o que é viver no Espírito, você não pode ter a consciência do pecado. Por isso que eu te falei ainda há pouco, que às vezes você ouve mensagens, que aquela mensagem está ativando em você a consciência do pecado. Então, para viver no Espírito, você não pode ter essa consciência do pecado. E para isso você tem que entender o que é a lei e se livrar dela. Não ir ao encontro dela.
E por que eu tenho sempre que tocar nesse assunto? Porque a religião hoje, abençoado, preste atenção, a religião, o sistema religioso hoje, é o maior divulgador de todo tipo de enfermidades do mundo. Vou repetir, hein? Hoje, a religião, o sistema religioso, é o maior divulgador de todo tipo de enfermidade do mundo. Porque na religião, você encontra a morte. Porque lá você vai precisar usar bastante o teu corpo. Sim ou não? Os religiosos não usam o seu corpo para se apresentar perante Deus? Não é isso? O seu comportamento é o que te qualifica, é o que qualifica a tua santidade? Você vai ter que reduzir o seu corpo à servidão. Você vai ter que jejuar para se purificar. Vai ter que ficar longas horas de joelhos para buscar poder. Vai ter que entrar no estreito para poder cear. É ou não é? Vai ter que frequentar as escolinhas deles e aprenderem como Deus te vê em carne. É isso que eles ensinam. Eles ensinam você a como Deus te vê em carne. Só que Deus não te vê em carne. E sabe para que tudo isso, abençoado? Sabe para que tudo isso? O sistema fala que é para se santificar e ter um lugar ao céu. Mas isso não serve para nada. Abençoado, não serve. Então eu volto no começo de Romanos capítulo 8, versículo 3, para te mostrar isso aqui de novo. Porquanto o que era impossível à lei, está aí. A lei não aperfeiçoa. Não adianta. Então, se você hoje ainda faz jejuns, ainda trata o seu corpo ali reduzindo a servidão, não adianta. Muito pelo contrário. Eu vou mostrar para você o que você está fazendo aí. Então, abençoado, é impossível viver no Espírito se vive praticando as obras com a tua carne, as obras da lei. E sem contar que todas estas práticas praticadas pelo sistema religioso lembra e relembra pecado. Quando você vai à ceia, o que você vai estar lembrando ali? De pecado. Quando você está jejuando, você está se purificando por causa do pecado. Porque, abençoado, se não fosse o pecado, não precisaria nada disso, concorda comigo? Se o pecado é tirado do mundo, não precisa mais nada disso. Abençoado, e o pior, que não é nem o pecado em si. O pior não é o pecado em si, o pior é a consciência do pecado. Abençoados, a consciência do pecado aniquila vidas, destrói, acaba com relacionamentos, destrói seus filhos, vai minando tudo que você imagina e por aí vai corroendo tudo na tua vida. Porque a consciência do pecado é a enfermidade que a lei provoca na carne. Então, quem pratica as obras da carne sempre se vê incompleto, sempre se vê impuro, sempre se vê enfermo. E o pior é que tem um negócio, é que não morre. Você vai definhando, é igual a uma prisão perpétua. Aí o camarada cometeu algum crime, né, e ele diz assim, olha, me mata que é melhor do que você me condenar à prisão perpétua. Aí o sistema diz, não vou te matar, eu vou te condenar à prisão perpétua. Abençoados, agora, veja como Deus tratou disso. Isso o sistema não sabe. Abençoado, eu não vou tirar a tua carne, as tuas intenções de debilidade. É a mesma coisa se Deus estivesse falando para nós. Eu vou deixá-la. Deus está falando, eu não vou tirar a tua carne. Eu quero que você continue com as intenções de debilidade. Eu vou deixá-las aí. Mas vou te condenar. Olha o que Deus falou. Para que não separe mais da minha presença. Romanos capítulo 8, versículo 3, a parte A. Somente aquela partezinha A. Está ali, ó. Vamos aqui. Isso mesmo. Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado. Aí o que aconteceu? Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Vou explicar para vocês. Parece difícil, mas não é.
Preste atenção. É como... Você já viu como é que se cria uma vacina? Você já viu, por exemplo, uma vacina que... Uma pessoa que é picada por cobra e ela tem que tomar a chamada vacina. Essa vacina é feita pelo próprio veneno da cobra. Hoje está se falando muito isso aí sobre vacinas, né? Então eles pegam o próprio vírus, no caso eu estou falando dessa pandemia, para criar algo que será feito para imunizar uma pessoa contra aquele mesmo vírus. É isso que Deus fez. Deus pegou o pecado e o condenou. É o mesmo que ele tivesse criado um antídoto. Por esta razão, o pecado não pode mais pegar, porque você está imunizado. E aonde você foi imunizado? Na carne. Por isso que a palavra está dizendo aí que Deus o quê? Condenou o pecado na carne. Esse é o antídoto. Esse é o antídoto contra o pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Quem fez isso? Deus. O que ele fez? Enviando o seu Filho em semelhança da carne, no caso, Jesus Cristo. Podemos então dar um aplauso para o nosso Deus? Ele é tremendo. Glória a Deus. Aí, agora você vai vivendo, né? Você vai viver a sua vida, você vai ser testado, com certeza, né? Vai cair, normal, vai errar ali, vai fracassar aqui, vai acertar também, tá abençoado? Fica tranquilo. Porém, você está imune ao pecado. Por isso que Paulo escreveu isso aqui, olha, Romanos capítulo 8, versículo 1. E o sistema não entende isso aqui. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque essa vacina, hoje, nos fez imune a qualquer tipo de condenação. E hoje a proposta é viver no Espírito e não segundo a carne. Abençoado, quem não sabe disso, está frito, está acabado. Veja como estão as igrejas por aí. Eles todos estão assustados. Cristo vem. Ou se Cristo vier, eu vou ficar. Se Cristo me encontrar em pecado, eu fico. E tanto medo, e medo, e medo, e tantas outras coisas. É só medo no sistema religioso. Aí eu pergunto, mas em que pecado? Se o pecado está condenado, aonde estava causando dano antes? Aonde estava causando dano antes o pecado? Na carne. E aonde ele foi condenado? Na carne. Vocês estão entendendo? Abençoados, o pecado está condenado na carne, entendeu? Porque o ministério que vivemos hoje é o ministério do Espírito. Hoje vivemos em Espírito. Abençoados, essas mensagens aqui também da graça pura vai nos cortando a cada dia. E mais vamos nos distanciando da carne, não é verdade? As mensagens que nós vamos ouvindo vai nos distanciando da carne. E quanto mais nos distanciamos da carne, começamos o quê? A valorizar a humanidade que Deus nos deu. Sem medo. Sem medo. Esse é o corte. Eu vou repetir para que você entenda. Deixa eu tirar até o verso aqui, de Romanos 8:1. Isso é para que você entenda, abençoado. Vou repetir. Quanto mais se distanciamos da carne ouvindo as mensagens de graça e do medo que a carne nos trazia, começamos a se ver mais em espírito do que em carne. O que isso quer dizer, André? Você está começando a viver no espírito. Vocês estão entendendo? E por outro lado, começamos a valorizar a humanidade que Deus nos deu para desfrutar de uma vida sem a consciência do pecado. Vocês pegaram um corte? A consciência do pecado que é pior. Aí, de repente, num sábado, o abençoado fala assim, vamos na praia?
Aí o abençoado que não tem consciência do pecado, vamos. Vamos ver um jogo de futebol lá no estádio? Vamos. Aí te chamam para uma festa em família e você diz, vamos. Abençoado, e sabe o que acontece quando você vai? Significa que não é você que está indo. Primeiro, não é você que está indo. Mas é Cristo que está indo em ti. E sabe para quê? Sabe por que Deus está indo em ti? Porque Cristo está indo em ti? Porque em um dado momento, esse Cristo que já está manifesto no teu corpo, vai se manifestar para outro filho dele. Vocês estão entendendo? Vou repetir. Porque em um dado momento, esse Cristo que já é manifesto no teu corpo, vai se manifestar para outro filho dele. Você já viu aquele filme? Eu não lembro o nome, abençoados. Não lembro o nome. Eu acho que o nome do filme era Contato, mas não sei se o nome era esse. Que uma pessoa passava, né? Eu não me lembro se era um vírus ou se era um espírito, né? Para outras pessoas, somente com toque. Passava assim e aí passava. Eu esqueci o nome desse filme. Então, era mais ou menos isso. Então vinha, se tocava e pegava o vírus ou então pegava aquele espírito. No filme, tá, abençoado? Tá bom? Abençoado, é assim mesmo que acontece conosco. Quando vivemos em espírito. Abençoados, viver em espírito é, acima de tudo, viver a humanidade que Deus nos deu com tanto amor e carinho. Foram 9 meses de gestação. Foram 9 meses dentro da barriga da mamãe, onde se formou todos os seus órgãos dentro do corpo da mãe. E hoje, até hoje, com toda a tecnologia, os cientistas ficam de boca aberta. Porque eles não sabem como pode um órgão dentro de um corpo ser formado. Como pode, abençoados? Essa é a maravilha que Deus quer que você e nem eu despreze. Não despreze a sua humanidade. Mas para você não desprezar a sua humanidade, só é possível para aqueles que vivem em espírito. Por isso que você tem que aprender a viver no espírito. O que é viver no espírito? Vamos seguindo agora. Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 4 nos diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual é a justiça da lei? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a justiça da lei que se cumpriu em nós. Que não andamos, ainda tem isso, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que revelação maravilhosa. Abençoados, estamos desfrutando uma mensagem tremenda do governo de Deus. E como andamos segundo o Espírito? Será que é fazendo obras com o corpo, conforme o sistema nos ensinou? Não, abençoado. Isso é andar em carne. Você está entendendo? Se inverte as coisas, vocês estão vendo? O jejum que você pensava que era bom, não é bom. Não é bom. Por quê? Você está andando na carne. Você está entendendo, abençoado? Você está entendendo porque você tem que sacar bem a lei? Você está entendendo? Abençoados, andar em espírito é tudo isso que você escutou. É viver a humanidade que Deus preparou para nós, com limpa consciência, sabendo quem somos, o que estamos fazendo aqui. Lembra de que Cristo quer brilhar em ti? E saber para onde vamos. Isso é viver em espírito. Isso é uma vida no espírito. Lei, esquece disso. Não se vive mais por isso, abençoado. Pecado, esqueça, porque ele tem um antídoto. Ele condenou o pecado bem aonde estava a enfermidade, na sua carne. Por isso que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Estão entendendo a grandeza desse mistério? O que você está ouvindo, abençoado, não é para qualquer um. Você é muito especial, abençoado. Eu tenho que bater palma para você. Você é muito especial. Vamos seguindo Romanos agora, capítulo 8, verso 5. Que maravilha. Diz aí: porque os que são segundo a carne, os que são segundo a lei,
Os que são segundo as obras, os que são segundo a ceia, jejum, tudo isso aí que você vê manifestado dentro do sistema religioso. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Aqui está o sistema religioso. Daqui é onde nós saímos. Aí eu pergunto, alguém quer voltar para lá? Será que alguém quer voltar para lá, abençoado? Eu fico pensando às vezes no desespero de alguns irmãos. Vocês vão entender por que eu tô assim, eu tô feliz em tocar nesse assunto. Eu fico pensando no desespero dos irmãos que estão hoje em graça, né? Mas ainda mantém um vínculo lá com a denominação, né? Porque às vezes tem aquela coisa de conhecimento, o conhecimento vai chegando, a verdade vai chegando e a verdade vai nos fortalecendo, a gente rompe o laço de vez. Mas no começo não, a gente fica lá e cata o tibiano e tal, mas eu conheço a irmã, eu gosto da comunhão, a gente inventa um monte de coisa para ficar perto, mas só que os olhos começam a ser abertos e você começa a ver falsidade de tudo quanto é lugar, não tem união nada. É tudo um sistema aquilo ali. E aí quando você começa a se afastar do sistema religioso, aí algumas irmãs que eram amigas, né, ou irmãos, né, liga para você, fulana, eu posso ir na sua casa aí, ou então até mesmo pastor, ô fulano, você está sumido, eu vou na tua casa te visitar. Aí tem abençoado aí que fica desesperado, dizendo, e agora, o que eu vou falar? E o que eu vou dizer? A irmã Gomecina vai me dar um cajado. O irmão Onestino, meu Deus, o pastor Gamaliel, estou perdido. Outro dia mesmo uma irmã me procurou com muito amor. E ela estava assim, nesse sentido aí. Ela ia receber a visita do pastor. E aí ela perguntou, André, o que eu faço? Aí eu falei, abençoada, vai para debaixo da cama. Tô brincando, não falei isso para ela. Eu disse, fica tranquila, abençoada. As palavras estão dentro de ti. Ela, mas eu não sei. Sabe sim. Aí ela ficou meio assim, não sei se ela ficou decepcionada, sabe, abençoada? Mas eu joguei pra ela, ó, você tá aí, você tá assistindo graça, você tá se alimentando, fica tranquilo, tá aí dentro de você. Aí depois ela me retornou, né, falou assim, André, o pastor saiu correndo lá de casa, saiu muito enfesado, porque tudo que o pastor falava, eu falava da vida do Espírito. O pastor vinha com a carne e a irmã ia com o Espírito, até o carnudão do pastor não aguentar mais e meteu o pé. Abençoados, eu não quero nem saber o que tu vai falar. Eu só sei que quando um Deus abre a boca, coisas grandes acontecem. A única coisa que sei é que você não volta mais para lá, não tem como, porque você conheceu o que é viver no Espírito. E se você hoje vive no Espírito, nós podemos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado. Senhor, muito obrigado, porque hoje eu vivo em Espírito. Vamos prosseguindo agora, ou vamos continuar aí, né? Romanos 8,5, ou vamos acrescentar, porque aí completando o verso, né, o raciocínio de Romanos 8,5 diz, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Glória a Deus, abençoado. Por isso, o sistema se ocupa da morte. E nós nos ocupamos em desfrutar de tudo o que Papai Deus nos proporcionou nessa vida. E aí o verso 6 de Romanos capítulo 8, agora sim vamos prosseguindo, diz assim, olha, porque o ocupar-se da carne é morte. Abençoado, claro, que quem ocupa da sua carne, né, vira morte. Já viu o sistema? Ele se ocupa de preencher as coisas de Deus em carne. E aí trata da carne, trata. E eles não vão para lado nenhum, abençoado. Eu já vi crente até subir uma escada rolante de aeroporto ao contrário, por causa do medo. Assim está a vida deles, não avançam. E aí no verso 5, conforme eu disse, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Vocês estão entendendo, amados? Abençoados, a palavra do Espírito, né? A palavra Espírito, essa palavra em Espírito aí, no caso, em letras maiúsculas,
significa o Espírito Santo, tá? Todas as vezes na Bíblia que tiver espírito, esse espírito com letra maiúscula, a não ser no começo claro, da frase, porque aí tem que ser maiúsculo, aí você tem que analisar o contexto, tá bom? Espírito quer dizer Espírito Santo, em letras maiúsculas. E o Espírito Santo, o que o Evangelho fala? Que o Espírito Santo é o Evangelho do reino em ação, revelado e em ação na nossa vida, vivificado em nosso espírito. Isso é viver no espírito. Porque o sistema gerou a morte. O sistema gera a morte, abençoado. O sistema gera condenação. Romanos 8,6 está aí, ó. Porque a inclinação da carne é morte. Aí está, abençoado. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. É por isso que nós temos que viver em espírito. Você vive e tem paz? Sim ou não? Então vocês que estão em graça, o que te incomoda hoje? Se eu te fizesse essa pergunta para vocês. Nada. Mas abençoado, e aquela enfermidade aí, aquela mentirinha que estava se manifestando na sua carne, o que é isso? André, isso é uma mentira. A verdade é que ele levou as minhas enfermidades. Eu recebo a vida de Cristo manifestada em meu corpo mortal. Aí de repente, né? Mas abençoado, e aquele desemprego aí? As portas estão fechadas. Aí você me diz, estão fechadas por um tempo. Mas a verdade é que ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais e a porta está aberta. Você está entendendo, abençoado, como é que é viver em espírito? É dessa maneira. Então, você está em paz e tem vida. Ok? Vamos ao verso 7, estamos terminando. Vamos ao verso 7 de Romanos 8, que diz: porquanto os desígnios ou inclinação da carne são inimizade contra Deus. Abençoado, se nós, ou eles lá no sistema, ou se você interpreta o que te acontece na carne, se você tenta interpretar isso, que te acontece na carne, você está em inimizade contra Deus. Você está entendendo? É por isso que nós devemos viver em espírito? É por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa confissão? É por isso que tem certas horas que manifesta assim o mal, manifesta situações, mas nós temos que ter a boca de um Deus, porque nós vivemos em espírito. Você está vendo porque você não pode se ver em pecado? Você está vendo porque você não pode se contaminar com as consciências de pecado, que certas mensagens de abençoados que estão no sistema? Não é pela debilidade que todos têm, abençoado, não é pela debilidade, mas sim é porque você está ofendendo aquilo que Cristo fez na cruz. Se você se olha segundo a carne, se você se olha segundo os seus atos, se você se julga segundo isso, isso se constitui em uma inimizade contra Deus. E para não ser uma inimizade contra Deus, só vivendo pelo Espírito. Abençoado, você sabe quantas pessoas que nos veem por esse canal e por todas as partes aí? E aí tem irmãos que se levantam e falam assim: irmão, olha André, não é bem assim não, hein? O negócio é meio diferente. Não é assim como você está falando. Igual um dia um pastor ligou para mim, abençoado. Olha, no começo parecia um anjo. no final da conversa era o Lúcifer. Ah, abençoado. Eles não sabem que Deus já fez um plano. Eles do sistema não querem o plano de Deus. Então estão fabricando seus próprios planos. É isso que está acontecendo. Por isso que você vê em uma denominação, só se é santo se colocar roupão. Em outra denominação, o plano é outro. Tem que se jejuar todos os dias para se ver santo. E assim vai seguindo o sistema religioso, em inimizade contra Deus, com suas obras e esforço. Deus já preparou o seu plano, abençoado? Sim ou não? Claro que sim. Mas eu tenho um recado da parte de Deus para o sistema religioso. Sabe por que vocês nunca alcançaram viver no Espírito? Por causa da postura carnal de vocês mediante as coisas. Está aí. E Romanos capítulo 8, versículo 7 diz aí, olha: porquanto os desígnios, a inclinação da carne, são inimizade contra Deus. Pois não é sujeita, está falando da carne, não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Abençoado, não pode. Carne e sangue
Não se sujeita. Por quê, André? Porque Deus condenou o pecado aí na tua carne. E tu santificando o que não vai nunca se santificar. Não adianta, abençoado. É claro que você tem que olhar com carinho, mas aí você só pode entender essas coisas quando você anda em espírito, quando você vive em espírito. Porque se você andar segundo as obras da lei, você vai sempre se ver condenado. Romanos 8:8, completando, diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ainda tem isso aí, olha. Abençoado, não pode. Quem é que está na carne? Quem é que está na carne hoje? Aquele que negligencia a sua humanidade. Quem está na carne hoje? Quem negligencia a sua humanidade. Ou aquele que está procurando planos em sua carne para apresentar-se perante Deus. Se você está fazendo isso hoje, você está negligenciando a humanidade e o plano de Deus. Aqui, abençoado, o sistema distorce o sentido dessa palavra. Ali não é viver na prática do pecado. Andar na carne não é viver na prática do pecado. Porque essa consciência, o que mais Paulo fez foi retirar do nosso meio. Sim ou não? Você lê as cartas de Paulo, você vê ele tirando a consciência do pecado e aplicando a vida no reino. Quando você lê andar na carne, ali está dizendo o seguinte, que aquele que nega a humanidade de Deus vive na carne, respira na carne, julga na carne. E o que encontra as pessoas que vivem assim? O que essas pessoas encontram? Enfermidades. Porque a lei é impossível aperfeiçoar. E aí buscam pelos seus próprios planos, negligenciando o plano infalível de Deus, vivem de livrinhos de regras da sua igreja. Isso é viver na carne. Agora, se você vai à praia, isso não é viver na carne. Você está desfrutando, e detalhe, você vive no espírito, porque você entendeu o plano de Deus e como ele funciona. Não é quando você vai a uma festa, isso não é andar em carne. Isso não é viver na carne. Porque você valoriza o plano de Deus na tua vida. E você sabe que a qualquer momento, você vai sacar o teu deusado por dentro. Para fora, que é o próprio Deus. Aí, meu irmão, ninguém te segura. Porque se a festa tiver de parar para te ouvir, ela vai parar. E isso vai acontecer. Mas se você estiver embaixo da cama, orando, não vai acontecer. Vocês estão entendendo, abençoados, a sublimidade dessa mensagem? Vocês estão entendendo a leveza dessa mensagem? Eles não podem agradar a Deus porque vivem na carne. Só os que vivem em espírito é que pode, abençoado, porque crê no plano de Deus. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí, abençoado, agora o negócio esquentou. Paulo aí dá um checkmate. Dá um chega para lá. Paulo resumiu tudo. Só pode viver no espírito aqueles que não estão na carne. E só tem o espírito, só tem a palavra da graça revelada e manifestada na sua vida, aqueles a quem o Senhor predestinou para isso. E isso é viver no espírito. Porque senão o Espírito de Cristo, né? Porque senão o Espírito de Cristo, né? Paulo quebrou a banca aí, olha. Se esse tal, conforme diz aí o verso, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ok, Paulo? Eu entendi muito bem. Eu entendi essa cajadada, Paulo. Agora, Paulo, me explica melhor como funciona o que é viver no Espírito. Vamos a Romanos 8:10, que Paulo vai falar conosco aqui, olha. E se Cristo está em vós, olha o corte. O que acontece com o teu corpo? Está, na verdade, morto. Porque a lei precisa do corpo para cumprir. Por isso que aqui diz, olha o corte. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
E se Cristo está em vós, na verdade, está morto. O corpo, na verdade, está morto para o pecado. Está aí. Isso é um grande corte. Então, Paulo, o que você está dizendo aí? É que o corpo, na verdade, está morto? Sim, por causa do pecado. Por causa da vacina que Deus nos deu na cruz do Calvário com a sua morte. Então, essa vacina que eu achei que era para a morte, me deu vida. Porque a vida que vivemos hoje é uma vida no espírito. Por causa disto. Ah, Paulo, eu entendi. É por isso que o sistema religioso, Paulo, é inimigo de Deus? Sim, é por causa disso. Abençoados, o pecado não pode mais nos separar de Deus por causa da nossa vida, que agora é no Espírito. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E qual é a justiça? Deus condenou o pecado na tua carne. E o que acontece com a carne? Está morto. Ah, entendi. Vamos agora passar ao verso 11. Calma aí, abençoado, não dorme não, estamos chegando ao final. Vamos lá. E se o Espírito... Interessante isso aqui. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também, vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Meus queridos, esse verso 11 de Romanos 8, eu separei aqui esse texto em três terminologias, tá? Em três pensamentos, que seriam, primeiro, os que se pensam, segundo, os que se ocupam, terceiro, dos que vivem em espírito. Vamos lá, você vai entender. Vou botar aí para vocês verem. Número 1, preste atenção. Você pensa conforme o pacto da graça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, então isso te gera o quê? Espera aí. O Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus está dentro de mim? Você começa a pensar nisso. E aí, o que vai acontecer? Você faz uma reflexão. Aí você pensa assim, opa, ele vive em mim? Aí você passa o segundo pensamento, ou a segunda terminologia, que é, número 2, vou botar aí, número 2, presta atenção. Número 2. Então isso começa o quê? A ocupar a tua mente. Opa, Cristo vive em mim? Ele está em mim? Aí Jesus voltou para mim? Voltou. Tem gente que está olhando para o alto, mas ele está aí dentro de você? Sim. Ele está dentro de ti. Então isso começa a ocupar a tua mente, começa a dominar a tua mente, começa a dominar o teu pensamento. Isso significa que eu estou vivo? Sim. Na minha carne o pecado foi condenado dentro dela. Isso quer dizer que eu devo valorizar a minha humanidade, porque quem me ressuscitou dos mortos foi Cristo. E aí isso vai te gerando um espírito dentro de você, que vai passar para o número 3 agora. Tá aí. O número 3 é você passa a viver no Espírito, pelo seu Espírito que em vós habita. Não mais vivo eu, mas pelo seu Espírito que em vós, que em nós habita. Então hoje, a vida que nós vivemos, não somos nós mais que nós vivemos. Nós não vivemos mais nos escondendo de tudo, de todos. Muito pelo contrário, você quer se mostrar. Eu estou aqui, quantas das vezes a gente está, quantos abençoados tem me relatado, falando, André, que vontade de conversar com muitas pessoas e passar essa revelação, porque eu vivo no Espírito hoje. Então nós queremos aparecer,
E na primeira oportunidade, a gente não negligencia, a gente deixa eu ir lá nesse passeio, deixa eu ir lá aproveitar aquela praia, deixa eu ir lá naquela festa, mas no momento exato eu sei que eu sou uma cidade edificada no alto e eu não posso ser escondido, nem muito menos, eu sou uma luz na escuridão, e a luz na escuridão, o que acontece? Ela brilha, abençoado. Você pode estar onde você estiver, você pode estar fazendo o que você estiver fazendo, mas você é luz, você é cidade edificada no alto, a qualquer momento o Senhor vai te tomar, para avisar aquele irmão, aquele nosso irmão, ei, chegou, Cristo voltou, para que ele também seja alavancado a viver em espírito, através da revelação. Ele vai ser impulsionado por aquilo que vai sair da tua boca. Abençoado, isso é viver no espírito. Viver no espírito e tendo uma limpa consciência, entendendo o sentido desta vida. Por isso que no capítulo anterior de Romanos, capítulo 8, lá no capítulo 7, você vai ver Paulo travando uma batalha intensa contra a carne. Não, o que eu quero não consigo fazer, mas aquilo que eu gosto não faço, o que eu não gosto eu acabo não fazendo. Paulo fala ali numa batalha que acontece conosco todos os momentos. Então depois Paulo de passar essa batalha para nós, o sofrimento que é quase todo o capítulo 7 de Romanos, Paulo chega a uma conclusão, e eu quero terminar aqui. Romanos capítulo 7, versículo 24, que diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha só que Paulo fala, chega ao extremo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, com o espírito, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Que Deus condenou o pecado na carne. Você está entendendo? Aí o raciocínio do capítulo 7 acompanha para o capítulo 8. Ou seja, na carne, a carne só vais encontrar isto: debilidade, impureza e todo tipo de manifestação proveniente do pai da carne, que é o diabo. Por isso a tua carne é inimiga de Deus. E fazer as coisas pela carne para agradar a Deus, fazer as coisas pela carne para agradar a Deus, te faz inimigo de Deus. Abençoados, isso é uma lei, tá aí Paulo falando. Mas que foi tirada. Porque esse mesmo pecado, conforme falou, ficou aonde? Nela mesmo, na carne. Você está entendendo? Por isso Cristo invadiu a casa do valente e expulsou o valente. Então, quando o entendimento da graça, que a graça te dá, você passa o quê? A viver em espírito. Esse entendimento é que te faz viver em espírito. Por isso que quanto mais você ouve as palavras do Evangelho do Reino, mais você distancia-se da tua carne, mais você vai se distanciando, menos ela vai tendo influência na tua vida, e você vai sendo mais livre, e mais liberto, e mais livre, para também brilhar na vida de outras pessoas. Porque nós aqui da Graça Pura falamos que o Evangelho do Reino é para ser vivido, não para ser discutido. Porque se formos discutir, o irmão está em uma glória, eu estou em outra, vai ter discussão. Mas não foi feito para isso. Foi feito para viver. Foi feito para ir. Para ir aonde? Para falar àqueles nossos irmãos que ainda estão no sistema religioso. Ou para falar àquele que está lá fora, que está precisando de uma palavra. As coisas do Evangelho da Graça não são para ser discutidas, porque muitas das vezes aquilo que o Senhor revelou só é para você, abençoado. É uma intimidade tua com teu noivo. O problema é seu. Isso é viver no Espírito. Então, abençoados, estamos todos juntos e começando a entender melhor o que é viver no Espírito. É se distanciar das obras praticadas pela carne. Até porque a obra pela carne te traz um orgulho, uma jactância, que não é no seu Deus, é em você mesmo. E na graça, o Senhor é o centro de tudo. Graça e paz. E até a próxima mensagem.